Olá, irei me apresentar aqui como Maria. E este fato aconteceu com meu pai quando ele era criança. Ele e os pais dele e os seus irmãos estavam indo a um casamento. Mas para ir para a igreja, eles tinham que passar numa longa estrada de chão que não tinha iluminação, apenas a luz da lua, e ali só via mato e raramente se via uma casinha pelas laterais da estrada. De repente, uma nuvem se moveu no céu e cobriu a lua, e então tudo ficou escuro. De repente, um barulho de um relincho e trotar de cavalo começou. Os meus familiares escutaram e foram para a borda da estrada, pois até então achavam se tratar de alguém cavalgando. Mas não. Logo, aquele cavalo passou disparado, seguindo rumo pela estradinha sem ninguém em cima dele. O bicho passou disparado, como se estivesse muito assustado. E todos acharam aquilo muito estranho. Porém, continuaram seguindo o caminho. Até que minutos depois do cavalo passar ali disparado, todos começaram a ouvir bufadas e pegadas pesadas no chão. E novamente, os meus familiares vão para a borda da estrada, pois eles achavam que podia se tratar de alguma onça. Mas o que eles viram ali era bem pior. Havia uma fera enorme, de pelos negros, com aspecto humanoide e canino. A coisa caminhava envergada, com um andar pesado, e correntes estavam presas em suas patas. A fera tinha os olhos vermelhos e assustadores, e enquanto aquilo caminhava, aquilo dava fortes bufadas. Todos ficaram parados ali na borda da estrada, abraçados e tremendo de medo, esperando a criatura passar. A fera seguiu seu caminho na direção de onde havia ido o cavalo, e em momento algum desviou o olhar da estrada ou sequer olhou para os meus familiares. Simplesmente os ignoraram, mesmo sabendo que eles estavam ali. E quando a nuvem se moveu e a lua mostrou seu brilho, a fera já havia desaparecido, restando apenas as suas pegadas enormes na terra. Mas ninguém quis ficar lá para tirar conclusão do assunto. Eles apressaram o passo e seguiram seus rumos. Bem, meus familiares não se deixaram abalar com aquilo, mas também a imagem da criatura não saiu da cabeça deles tão cedo. Hoje, o meu pai afirma que o diabo faz essas coisas para assustar as pessoas, pois lobisomens não existem. Porém, eu acredito que lobisomens existem sim. Porque mesmo que o meu pai não acredite nessas coisas, não há outra explicação para a criatura que ele mesmo presenciou. E se aquilo não fosse um lobisomem, e sim um espírito, por que perseguiria o cavalo? Acredito que a fera queria abater o cavalo para se alimentar, ou quem sabe até mesmo a fera na forma humana não seria o dono do cavalo? Sim, essa história é verídica, e os meus tios juram com a mão na Bíblia que isso de fato foi real, e nenhum deles gostam de mentiras ou armações. Bem, depois vou contar um outro caso. Porém, este aconteceu comigo.
E é sobre um enorme pássaro que estava no pé de manga da minha casa durante a noite. E eu acredito que era uma nanagal. Mas isso é história para outro relato. Boa noite. Criaturas bizarras e fantásticas são vistas em todo o mundo, gerando relatos sobre esses avistamentos. Até hoje, não se sabe a origem e o objetivo dessas estranhas criaturas. Viriam elas de outra dimensão, chegando até o nosso mundo por um portal que se abre de tempos em tempos? Ou seria o ser mitológico chamado lobisomem? O relato a seguir é sobre um desses avistamentos. O meu relato, de certa forma, é bem antigo. Aconteceu em 1997, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Naquela época, eu gostava muito de ir a um carrinho de lanche que tinha em uma rua acima da rua que eu morava. E naqueles anos, eu lembro até hoje que os lanches custavam cerca de R$1,20. Então, praticamente eu subia no carrinho quase todas as noites. Porém, a minha casa era uma das primeiras daquele bairro. E tinha muitas poucas casas na redondeza, sendo que havia muito mato e a maioria dos terrenos era um baldio, e não tendo nem muros ao seu redor. E foi quando, em uma noite, eu estava voltando deste carrinho de lanche por volta de 8 horas. E em determinado momento, eu avistei no escuro de um terreno um ser se movendo. A criatura era bem grande, tendo mais ou menos de 1,80 m a 1,90 m de altura. Os gestos que ele estava fazendo era igual de um gato quando está lambendo as patas dianteiras. Mas no lugar de um braço, era como se fosse uma grande garra. E a postura era de um homem, pois ele andava sobre 2 patas. Ele parecia passar aquelas grandes garras em seu rosto como se estivesse as limpando. Eu fiquei paralisado e me escondi atrás de um pequeno arbusto. E ali esperei por cerca de uns 15 minutos, aguardando a criatura ir embora para eu poder passar. Porém, a criatura não saía daquele lugar. Então, eu dei a volta no quarteirão para não ter que passar pela frente daquele ser, que até hoje eu não sei o que era. Cheguei aquela noite em casa chorando muito, e então corri para os braços da minha mãe e expliquei tudo o que eu havia visto. A minha mãe me explicou que quando vemos esses tipos de coisas, temos que rezar muito. Bem, eu sou uma pessoa que não posso me afastar de Deus, pois esta não foi a única vez que eu presenciei o ser sobrenatural. E sempre quando me desvio um pouco do caminho, eu vejo vultos, ouço vozes, e às vezes, quando estou tentando dormir, o meu corpo paralisa de uma certa forma que eu não consigo mexer nenhum músculo. E às vezes, quando tenho essas paralisias, eu ouço uma voz bem baixa e um sopro no meu ouvido. Porém, eu não consigo entender o que a voz diz. E ela parece ser um outro idioma do qual eu não entendo. Bem, o que seria essa estranha criatura? E de onde teria vindo? E para onde foi? Esse é mais entre tantos mistérios do nosso mundo
o qual jamais será desvendado. Boa noite. O relato a seguir mostra que as lendas são mais reais do que se possa imaginar. E este fato aconteceu em um sítio da minha tia, em Pérola do Oeste, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior do Paraná. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Os meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvíamos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Eu só sei que no momento todos ficaram apavorados. E o meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores. Então, disse que poderia ser um lobisomem. E depois disso, rimos bastante e fomos comer. E quando era por volta de 1 da manhã, estávamos na área da casa, quando de novo ouvimos o grito, ou aquele uivo. E a minha tia ficou desesperada e disse: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora!" Todos ficaram sem reação e foram. E passado um tempo, estávamos já tranquilos dentro de casa. E ficamos lá até 4 horas da manhã. Então, os meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. E todos morreram de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já eram 4 horas da tarde, a minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada na noite anterior. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. E quando era 7 horas da noite, o meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhamos as vacas. E quando no fundo do pasto vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, o meu tio liga a luz do local e neste momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Eu só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, mas nada de sobrenatural. Porém, ele era bem rápido. E como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal estava atrás de nós, até que tudo ficou quieto, quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco e só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. O meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou e continuou olhando. E quando a cabeça do bicho se levantou, eu só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com ar de desespero. E depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então, decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Corremos para casa
quando novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnados, a porta tremer e ser arranhada. E quando tudo se acalmou, abrimos e vimos baba e sangue. Porém, um sangue com aparência de podre ou seco e muitos arranhões. Depois disso, eu não tenho dúvidas de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. E depois disso, eu nunca mais voltei ao sítio. Os meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. E até hoje o sítio está abandonado. Boa noite.